É isso aí, pessoal, é isso aí. Você que está chegando, pessoal que vai fazer esse concurso da Prefeitura de Belo Horizonte. Para você que está chegando aí, meu querido, minha querida, firme no propósito de ser auditor fiscal da Prefeitura muito linda do Brasil varonil, é você, fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, professor Tudão, que leciona a legislação tributária do município. A matéria mais importante desse certame para quem quer ser fiscal, né? Legislação tributária tem que estar no sangue. E para você que vai fazer uma excelente prova nessa reta final, nada melhor que treinar, nada melhor que se preparar para esse certame. Então a gente vai fazer o quê? Questões inéditas aí para você ir treinando, para você ir se aprimorando para a nossa prova. Nós vamos falar aí a respeito de importantes assuntos e eu creio que você hoje vai poder aproveitar bastante a nossa aula. Então, pessoal, chega mais, vai chegando quem quer ser auditor fiscal da Prefeitura. Estamos juntos aqui na nossa preparação. E para isso eu trouxe um materialzinho aqui, ó. Para você relembrar para que você veio aqui, né? Semana Decisiva Prefeitura de Belo Horizonte. Eu lembro a você que você está concorrendo para essas 14 vagas aqui, ó, né, de auditor fiscal de tributos municipais. Lembra você que a nossa matéria está lá em legislação tributária peso 2 para as 25 questões, das quais, por mínimo, por disciplina, você tem que acertar lá 12 das 25, senão você nem vai brincar com o certame. Lembrando que nós vamos ter uma prova discursiva, onde a legislação tem grande chance de cair, e a nossa legislação está dividida dessa forma, né? Caindo aí Código Tributário Nacional, o Código Tributário do Município, a Lei Instituidora do ISS, a nossa Lei Complementar 116/2003, o regulamento do ISS. Tá vendo ali a quantidade de questões? Quando a gente faz assim o nosso estudo do edital, a gente já vê quantas questões a gente teve que estudar, né? O PROEMP, Programa de Incentivo à Instalação de Empresas e Ampliação de Empresas aqui em Belo Horizonte, né? Tanto a sua lei quanto o seu decreto. Tudão a respeito do IPTU, não é verdade? Então, desde a Lei Municipal 5641 até o regulamento do IPTU, aprovado pelo Decreto 13.824/2009. Depois nós tivemos aí o Decreto Municipal 17.037, né? Nós temos aí a contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, a Lei Municipal também que trata a respeito de alguns tipos de benefícios quanto ao IPTU, a 5839/90. Depois você também teve que estudar aí o nosso ITBI, tanto a lei quanto o regulamento, a taxa, a lei das taxas com bastante informação, e é legal que a gente perceba algumas informações encontrando umas às outras aqui para você, para a gente poder levar para a prova. Depois as multas, né? E o domicílio eletrônico dos contribuintes, um decreto municipal importante ali, 16.841/2018, e o CART, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município de Belo Horizonte, o CART-BH, através da Lei Municipal 10.082/2011 e o decreto municipal. Então, galera, o que eu vou fazer aqui com você? Como é que a gente vai estudar essa matéria aí tão importante? Fiz algumas questões de fixação importantes para a gente poder relembrar tópicos importantes da matéria, mas é tudo inédito, né? Então é tudo que a princípio a RBO, lembra? A nossa banca é uma banca assim que a gente não conhece como é que vai ser o nosso certame, a gente não conhece como é que vai ser na prova, então a gente tem uma banca surpresa, e dentro dessa banca surpresa, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com essa novidade para a sua prova. E como que a gente vai fazer isso, professor? Fazendo questões, então. Então vamos lá para as questões. Tudão, então você vai fazer questões inéditas? E exatamente é dessa forma que a gente vai trabalhar para a nossa prova. Tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Domicílio eletrônico do contribuinte, uma coisa que é extremamente valorosa e importante. Domicílio eletrônico do contribuinte, responsável tributário do município de Belo Horizonte. Por que é valorosa, Tudão? Porque antigamente, para você fazer uma fiscalização em um determinado contribuinte ou responsável tributário aqui junto à Prefeitura de BH, a respeito do ISS-QN, por exemplo, você teria que ir até a empresa. Sem dúvida, você teria que ser aquele famoso fiscal carteiro, que tem que levar a notificação, tem que encontrar o contribuinte no seu endereço, tem que levar a intimação. Hoje, com o domicílio eletrônico do contribuinte, ficou muito mais fácil, porque a princípio você vai fazer as intimações em sítio próprio, vinculado à rede mundial de computadores, à internet, onde a princípio o contribuinte já adotou o domicílio conforme ele fez a escolha. Não, eu quero, a princípio, estar dentro do domicílio eletrônico do contribuinte, e para isso, como é que cai na prova? Vamos ver como é que pode cair na prova? Vai na telinha para a gente ver. Então, primeira questãozinha aqui para você, veja lá. Sobre o domicílio eletrônico dos contribuintes em Belo Horizonte,
Assinale verdadeiro ou falso. O domicílio eletrônico do contribuinte BH, tá vendo aqui, ó? Já é assim, né? Já é diferenciado, ó. Decorte BH. Então, o Decorte BH destina-se à comunicação por meio eletrônico da Secretaria Municipal da Fazenda, a SMFA, com pessoas naturais, pessoas naturais também, professor, também pessoas naturais, e pessoas jurídicas, contribuintes ou não dos tributos municipais. Contribuintes ou não também. Contribuintes. Então, veja, até os não contribuintes poderão receber essas comunicações. Sujeitas às obrigações tributárias. Então, essas pessoas vão estar sujeitas às obrigações tributárias instituídas no município. E aí, para acrescentar aquela frasezinha no final, que sempre o avaliador gosta de trocar a ordem das bolas, né? Sempre o avaliador quer dizer que a pessoa sendo isenta ou imune, ela fica descompromissada a cumprir obrigações acessórias a respeito do tributo. Mas a gente sabe que aqui no direito tributário, na legislação tributária, o acessório não segue o principal, ou seja, a pessoa pode estar em desconformidade, aliás, a pessoa pode não ser obrigada a pagar o ISS, sendo imune ou isenta, mas ser sempre obrigada a cumprir suas obrigações acessórias, como, por exemplo, emitir uma nota fiscal, não é verdade? Então, isso vai acontecer. Então, na verdade, esse item 1, o Decorte BH destina-se à comunicação por meio eletrônico, essa é a forma, o meio eletrônico, da Secretaria Municipal da Fazenda, a CMFA, com as pessoas naturais e jurídicas, contribuintes ou não dos tributos municipais, sujeitas a obrigações tributárias instituídas no município, mesmo aquelas que gozem de isenção ou de imunidade. Correto, verdadeira essa informação. Coloca aí para nós. Verdadeiro. A comunicação eletrônica, aliás, vamos ver aqui o que ele quer mesmo. Tá aqui, ó. Quantas estão corretas? Tá bom. A comunicação eletrônica será considerada pessoal para todos os efeitos legais. Isso é muito legal. Essa presença dessa frase dentro da lei do Decorte BH é justamente para nos dar aquela situação, a princípio, o fato de você ter recebido uma comunicação eletrônica é como se o fiscal tivesse ido até a sua empresa, até o seu estabelecimento prestador de serviço e entregue pessoalmente na sua mão aquela comunicação. Então tem o mesmo efeito de uma comunicação feita de forma pessoal, você entende? Então tá lá, Então, a comunicação eletrônica será considerada pessoal para todos os efeitos legais. Também coloque nessa aí verdadeiro. Então, primeira verdadeira, segunda verdadeira. Bom, aí ele fala assim, a comunicação eletrônica por meio do Decorte BH considerar-se-á realizada de forma expressa no dia do acesso ao teor da mensagem. Em qualquer caso. Gente, olha só. Desde que eu me entendo por gente, desde que eu sou o tudão, desde que a princípio, né, eu já nasci já nasci no bercinho lá, já era o tudão. Então, desde esse tempo, meu querido, quando as frases a princípio de prosa aparecem somente, apenas, qualquer, tomem todo cuidado, porque pode ali existir exatamente uma exceção e basta uma exceção para que o todo seja errado. Basta uma exceção para que o apenas, né, seja errado, para que em qualquer caso seja errado. Então aqui é o seguinte, a pessoa entra no Decorte BH, ele acessou lá num dia não útil. Será que naquele mesmo dia ele já é considerado já intimado, já notificado, já comunicado? Claro que não. Vai ser no primeiro dia útil seguinte. Então nem sempre o fato de você acessar o Decorte BH, você já é considerado notificado. Quer dizer, tem exceção a essa situação. Tudo bem? Se tem exceção, professor, já entendi. Então, esse item 3, a comunicação eletrônica por meio do Decorte BH considerar-se-á realizada de forma expressa no dia do acesso ao teor da mensagem em qualquer caso. Falso. Falso. Por quê? Esse em qualquer caso, somente quando a princípio a intimação se der em dia útil. 4. Então, o item 3 é falso. 4. Presumidamente após 10 dias corridos, contados o primeiro dia útil subsequente à data da publicação da mensagem na caixa postal eletrônica pela administração tributária. Então, a pessoa vai ser considerada presumidamente intimada, né,
a pessoa será considerada presumidamente intimada, né, após 10 dias corridos, contados do primeiro dia útil seguinte à data da publicação da mensagem na caixa postal eletrônica pela administração tributária do município, caso o usuário não acesse o seu teor. É isso mesmo? Caso o usuário não acesse o seu teor. Então, isso aqui também está errado, de acordo com a nossa lei do nosso domicílio eletrônico dos contribuintes. Então, a primeira está verdadeira, a segunda também. As demais estão falsas. Gabarito da questão, vamos lá. A alternativa letra C. Só duas estão corretas, as duas primeiras, tá? De acordo com a nossa lei. Beleza? Tem mais uma, professor? Tem mais uma. Sempre a gente vai explorar aí pelo menos duas questões para a gente ir explorando o máximo ali daquele conteúdo, tá? Assinado verdadeiro ou falso. Todas as mensagens disponibilizadas por meio do Decorte BH, cujo acesso necessite de assinatura digital, ficarão disponíveis para consulta pelo período de 60 meses, contados da data de sua publicação na caixa postal eletrônica. 60 meses, estão falando 5 anos. Sendo que o prazo de disponibilização das demais mensagens ficará a critério da administração tributária do município. Então ele está querendo saber no final qual que é a nossa sequência correta. Então no final ele quer saber a nossa sequência correta. Então a primeira está correta. Olha só que interessante. O fato não é somente você ter as comunicações ao contribuinte sendo feitas de forma eletrônica. O fato é também você ter como é que se diz? Um local para a guarda dessas comunicações, e é o que está acontecendo aqui. Nós temos um local onde será guardada as referidas comunicações. Isso é muito bom. Então tá bom. Então a gente leva essa informação para a prova. Então o item 1 está verdadeiro. 2. A critério exclusivo da administração tributária do município, deverá ser determinado um prazo maior para a disponibilização das mensagens mencionadas. Então, se você quiser, olha só que interessante, se você precisar que o prazo das mensagens que forem enviadas para o Decorte seja maior do que esses 60 meses, por exemplo, que foi a princípio o prazo dado pela lei, você vai ter que fazer a critério exclusivo da própria administração do município. O município é que vai gerar esse prazo maior. Porque normalmente as coisas caducam em 5 anos na matéria tributária, não é verdade? As coisas caducam, seja através da decadência, seja através da prescrição, e a gente fala isso também para os contribuintes, para que eles guardem a documentação normalmente relacionada a 5 anos. A mesma coisa aqui, 60 meses, tá bom? Mas a critério da administração é verdadeira essa frase, né? Então item 2 aí, coloque aí, verdadeiro. Item 3. Comprovada a indisponibilidade no sistema da prefeitura, no último dia do prazo de notificação, o sistema, então, irá prorrogar automaticamente o prazo de notificação para as 23 horas e 59 minutos do primeiro dia útil seguinte ao que for assegurado o funcionamento normal do sistema. Calma lá, tem um erro aqui. Não acredito que tem erro aqui, professor. Eu matei essa questão na charada aqui, porque eu falei 23 horas e 59 minutos, tem nada mais que isso. Calma, tem 59 segundos. Quando, a princípio, a lei do município de Belo Horizonte, ela fala, vai passar para o próximo dia útil, ela fala que vai passar para o próximo dia útil e vai para o último segundo do dia. 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. E às vezes você fala assim, que absurdo, pai, é um excesso de riqueza desse detalhe. Querido, não é só excesso de riqueza de detalhe, não. Realmente é algo que, a princípio, deve ser levado em consideração para que, a princípio, possa ser levado para a prova. Então é algo que deve ser levado em consideração para que a gente, até mesmo em situações especiais, você vai ver que o contribuinte aqui, ele vai ter assim, não é possível. Esses 59 segundos me ajudou, porque eu passei justamente... Sabe aquele pessoal que está atrasado? Professor, já fui assim. Esse pessoal que está atrasado na declaração de imposto de renda, que aqueles últimos segundinhos que está dentro do prazo são essenciais? Pois é, aqui a gente está com um exemplo. Tudo bem? Então esse item 3 está falso, professor, não acredito. Então eu errei aqui por bobeira. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Alternativa, letra A. Fechou, pessoal? Então é isso. Nós tínhamos que lembrar a você a respeito do Decorte BH. Vamos para outra? Agora vamos para outro primeiro imposto que a gente vai tratar hoje, que é o nosso IPTU. Professor Tudão, IPTU na jogada. Amamos aí o IPTU, professor.
mete bronca aí no IPTU, fala para mim, ó. Sobre o IPTU, assinale a alternativa que está correta. Opa! Então a gente vai falar de alguns aspectos importantes do fato gerador do nosso IPTU aqui no município de Belo Horizonte. Então, ó, considere o seu ocorrido o fato gerador do IPTU no dia 1º, no primeiro dia útil. Vamos acertar aqui, né? No primeiro dia útil de cada exercício financeiro. Então é isso. Primeiro dia útil de cada exercício financeiro. Não é dia útil, né, galera? Então calma lá. Tem alguns municípios que podem criar essa situação do dia ser útil, precisar ser um dia útil para haver a tributação do IPTU naquela ocasião. Não é o caso aqui do município de Belo Horizonte. Não é o caso. Aqui para nós, né, a gente não tem essa situação para levar para a prova. Tudo bem? Então, para nós, primeiro dia do exercício. 1º de janeiro de cada exercício. Então, virada do ano, fato gerador do IPTU. Virada do ano, fato gerador do IPTU. Então, é assim na Prefeitura de Belo Horizonte. Nós não nos preocupamos com o primeiro dia útil. Logo, a letra A está falsa. Letra B. A incidência do imposto. Opa, essa frasezinha cai em prova. E é sempre assim, né? Ele sempre tira o in e fica lá indecente. Não, é independe. Na verdade, deveria estar independe lá, ó. A incidência do imposto depende. Não, independe do cumprimento de qualquer exigência legal, regulamentar ou administrativa, sem prejuízo das penalidades cabíveis e do cumprimento das obrigações acessórias. O que ele quer dizer com essa incidência do imposto independe? Deveria ser, né? Deveria estar escrito ali, independe do cumprimento dessas exigências. Significa o seguinte, para ser contribuinte, por exemplo, aqui junto à Prefeitura de Belo Horizonte, para ser contribuinte do nosso ISS, basta que ele cumpra um serviço, que ele preste um serviço constante da lista. Não importa se ele está cadastrado no cadastro de contribuintes aqui do município, não importa se a princípio ele cumpriu a legislação, não importa nem se ele é habilitado pelo órgão competente para poder exercer aquele serviço. Então, um médico fajuto prestando serviços médicos incide ISS? Incide. Se as pessoas pagaram pelo serviço, o serviço, né, é tributado pelo imposto. Ah, mas ele não tem a qualificação legal. Pois é, mas ele estava prestando serviço e as pessoas pagaram por ele por serviço como se ele tivesse, não é verdade? Então, a letra B está fora. Letra C. Contribuinte do imposto, no caso do IPTU, é o proprietário do imóvel e o titular do domínio útil. Se ficar assim só na prova, a gente acabou de fazer uma prova aí da FADEUSP, aí do ICMS do Pará, né? E a gente prepara o pessoal também para a esfera, para a matéria do ICMS, né? Para os tributos, para a legislação dos tributos federal, estaduais e municipal. Tá para vir a Receita Federal aí, hein, galera? Eita nós, que esse ano vai ser o ano da sua aprovação. Concurso após concurso. Quem é da área fiscal tem que fazer todos os certames, galera. Tem que começar a treinar. Ah, gostei de fazer concurso municipal. Tudo bem, você quer focar municipal? Vai ter um atrás do outro agora. Esse ano vai ter um atrás do outro. Mas se você quiser ficar nos concursos da área fiscal, vai ter a Receita Federal também. De repente, boa parte da matéria você já estudou, não é verdade? Mas veja lá, contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel titular do domínio útil. Como é que eu falei para você? O fato de ter aí titular do domínio útil e proprietário do imóvel só, a princípio você já poderia levar em consideração. Não, isso aí já é o suficiente, né, professor? Já é o suficiente para eu entender que ele é um contribuinte do imposto. Mas o que eu quero falar aqui para você é que é o proprietário do imóvel, titular do domínio útil e o possuidor a qualquer título. Segundo aí o CTN, segundo a lei do imposto. Então, na verdade, é como se estivesse faltando coisa. Não está errada, mas está menos certa, porque está faltando elementos. Tudo bem? Não é o gabarito dessa questão. Tem mais certa que essa. Então, tomar cuidado com isso na prova. Caiu agora na FADEUSP, onde ele pegou lá qual que é as hipóteses de substituição tributária, base de cálculo de substituição tributária, botou lá uma que faltava um dos itenzinhos, mas ficava, ela está certa. Só que tem mais um item para ficar mais certa. E aí foi considerado errado. Tá bom? O que mais? Letra D. Os dados necessários à fixação do valor venal poderão ser arbitrados pela autoridade competente, quando a sua coleta for impedida ou dificultada pelo sujeito passivo. Ou seja, você é fiscal da prefeitura, você tem que cobrar o IPTU, você tem que entrar no imóvel para ver o puxadinho que ele fez,
para ver o excesso de área que agora ele tenha mais em relação ao que estava no carnê do IPTU. Aí você vai lá e o cara fecha, impede você de entrar lá. Aí você pode fazer o arbitramento fiscal dessa base de cálculo? Não é você pode, não. A letra D está errada porque não é poderão, é deverão. Fiscal foi impedido de entrar lá no estabelecimento? Deverão. Deverão, entendeu, fiscal? Então aqui é dever, não é poder. Então aqui está o erro da letra D. E a letra E é o gabarito, então, da questão, professor? Exatamente, a letra E é o gabarito. Ó. Para o arbitramento serão tomadas como parâmetros os imóveis de características e dimensões semelhantes, situados na mesma quadra ou na mesma região em que se localizar o imóvel cujo valor venal estiver sendo arbitrado. Então, para esse arbitramento serão tomadas como parâmetros imóveis de características e dimensões semelhantes, tá bom? Situados na mesma quadra ou na mesma região em que se localizar o imóvel cujo valor venal estiver sendo arbitrado. Ótima pergunta. Gabarito da questão, você vai pegar imóveis com dimensões semelhantes. Fechamos a letra E, o gabarito da questão. Tá legal? Questão seguinte, ó, sobre IPTU em Belo Horizonte, assinale a assertiva que está correta. O prazo para inscrição no cadastro imobiliário, então nós temos um cadastro imobiliário, onde as pessoas que são donas de imóveis aqui no nosso município, elas têm que, a princípio, informar aquela situação junto ao cadastro imobiliário. Então nós temos essa situação. Dentro do cadastro imobiliário ele fala, é de 20 dias, está errado. Contados da data da expedição do documento hábil, conforme dispõe o regulamento, é de 30 dias, tá bom? Então, para você se inscrever no cadastro imobiliário, você que a princípio adquiriu uma propriedade em BH, 30 dias. Os responsáveis por loteamentos, bem como os incorporadores, ficam obrigados a fornecer trimestralmente, não. Trimestralmente, a Secretaria Municipal da Fazenda a relação dos imóveis que no mês anterior tenham sido vendidos definitivamente ou mediante um compromisso de compra e venda, mencionando o adquirente, o endereço, dados relativos à situação do imóvel alienado e o valor que foi feita a transação. Por que, tudão? Por que eu preciso saber isso tudão para fim de você, a princípio, saber quem são os novos proprietários de imóveis, para você saber, inclusive, porque sendo proprietário, vai ser o novo contribuinte do IPTU. Só que essa informação, essa obrigação acessória, tanto dos responsáveis por loteamento quanto por os incorporadores, é para ser feita mensalmente. Todo mês, tudão. É verdade, tudão? Todo mês deve ser informada essa situação. Então, a letra B também está fora. Letra C. As informações relativas à concessão de uma baixa de construção, um parcelamento ou modificação do parcelamento do solo deverão ser encaminhadas ao órgão fazendário responsável pela atualização do cadastro imobiliário até o 5º dia útil do mês seguinte à data desses atos. Essa informação você pode colocar aí, ó, verdadeiro, tá? É o gabarito, inclusive, da questão. Alternativa, letra C de casa. Então, a A e a B estavam falsas, a letra C é o gabarito. Então, você vai fazer alguma atualização no cadastro imobiliário, você tem até o 5º dia útil do mês seguinte à data dos atos. Veja lá. Ainda nessa questão, é obrigado a promover a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário na forma prevista em regulamento o inventariante, o síndico, o liquidante ou sucessor, em se tratando de espólio, massa falida ou sociedade em liquidação, ou sucessão, né? Então, na idade, é obrigado a promover a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário, na forma prevista em regulamento, né? E ele fala assim depois, ó, é obrigado a promover a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário, na forma prevista em regulamento, o titular da posse ou propriedade imóvel que goze de imunidade ou isenção. Então, na idade, ele fala a respeito de pessoas que, a princípio, estariam obrigadas à inscrição no nosso cadastro, né? Pessoas que a princípio estariam obrigadas a esta inscrição, tá certo? Então é interessante que a gente está vendo aqui situações relacionadas ao nosso imposto, né? Situações relacionadas ao nosso imposto. Então ele fala disso, né? A respeito dessa situação lá na Lei 5.641/89. Né? Então ele fala sobre isso na Lei 5.641/89,
que é a lei que trata a respeito do nosso imposto, né? Essa lei, ela trata a respeito dos tributos, né? Quanto ao nosso, quanto a vários tributos, inclusive o IPTU. Então, olha só, ele fala sobre isso, né? E aí ele diz assim, né? Quer dizer, a respeito dessa situação, né? Então, ele está falando a respeito da situação de quem são os obrigados a prestar informações ao fisco, né? A gente está falando a respeito, ó, é obrigado a promover a inscrição dos imóveis no cadastro imobiliário na forma prevista em regulamento. Tá certo, então as duas aqui também estão certas. Na realidade, eu fiquei com 3 corretas aqui, né? Tanto a letra C, quanto a letra D, quanto a letra E. Na verdade, eu teria que, para que essa questão tivesse, né, um gabarito, não é obrigado, né? Aqui é a mesma coisa, não é obrigado. Então, na verdade, eu estou mudando, porque quem sabe faz ao vivo, né? Quer dizer, estou mudando aqui o gabarito justamente porque o artigo 85 da lei que trata a respeito do nosso tributo, né? O artigo 85 da lei 5641, ele fala que eles são obrigados. Eu estou querendo a correta, só temos uma que é correta, que é a letra C, as demais são incorretas. Então, ó, não é obrigado a promover a inscrição no cadastro de contribuintes de imóveis no cadastro imobiliário, na forma prevista em regulamento. Inventariante, síndico, liquidante e sucessões, se tratando de espólio, massa falida, sociedade de liquidação, sucessão. A gente sabe que eles são os obrigados, porque a lei manda. Não é obrigado a promover a inscrição no cadastro, nos imóveis no cadastro imobiliário na forma prevista em regulamento. O titular da posse ou propriedade de imóvel que goza de imunidade ou isenção. Eles também são obrigados. Então aí ficou assim o gabarito da questão. O único gabarito então ficou a letra C. Beleza, pessoal? Então levemos para a prova. Outra questão do nosso IPTU. Sobre o IPTU em Belo Horizonte, assinale a sequência correta. Então a gente está querendo o quê? A gente está querendo a sequência. Aqui no final vai ter a sequência, tá? Os contribuintes do IPTU, da taxa de coleta de resíduos sólidos urbanos, a TCR, essa taxinha pode cair na tua prova, hein, galera? Da taxa de fiscalização de aparelhos de transporte, a TEFAT, e no caso de imóveis não indicados, da contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, a CECIP, serão notificados dos respectivos lançamentos por meio do envio das guias de recolhimento conjuntas para o endereço de correspondência constante no cadastro imobiliário. Então, eu tenho uma guia conjunta para o endereço constante no cadastro imobiliário e ali você vai cobrar, olha só que interessante, né? Então, ali você vai cobrar nessa guia conjunta. Então, guarda isso. Nessa guia conjunta, você vai cobrar o quê? Você vai cobrar a TCR, que é a taxa de coleta de resíduos sólidos, aqui no estado, o IPTU, a TEFAT, taxa de fiscalização de aparelhos de transporte, e ainda a CECIP, quando for o caso. Então, na verdade, uma guia que vai ter tributos em conjunto sendo pagos. Contribuição, taxa e imposto. Tá vendo? Verdadeiro. Olha só o item 2 aí que interessante. Ó. A TCR cobrada anualmente com o IPTU será calculada com base no número de economias sujeitas à sua cobrança e a frequência da coleta para o logradouro do imóvel constante do cadastro imobiliário. Veja, a TCR, cobrada de forma anual, será calculado com base no número de economias. O que é economias? São o número de casas, são o número de locais onde, a princípio, você tem um núcleo familiar. A economia, no caso, é se você tem uma casa de frente, uma casa de fundo, aí então em cada uma dessas residências que você tem, tem uma casa de frente e uma casa de fundo, você poderia ter uma economia familiar, você poderia ter um núcleo familiar, uma família ali para poder morar. Então, se você tiver casa de frente, casa de fundos, uma casa em cima e uma casa embaixo com entradas independentes, são duas economias familiares. Então ele está falando aqui, né, que a nossa TCR vai ser cobrada de acordo com o número de economias sujeitas à sua cobrança e a frequência da coleta para o logradouro do imóvel constante do cadastro imobiliário. Então esse item 2 aí é real, verdadeiro. 3. Considera-se economia a unidade de núcleo familiar, a atividade econômica ou institucional distinta em um mesmo imóvel. Considera-se economia a unidade de núcleo familiar, a atividade econômica ou institucional. Como eu falei, uma economia é um local onde, a princípio, você consegue, por exemplo, criar uma família. É essa a ideia, né? Há a possibilidade de criação de uma família naquele local, então aquilo ali é uma economia. Tá bom?
então cobrada anualmente com o IPTU, será então essa aí uma situação aí da economia familiar e a gente leva essa informação para a prova. Tudo bem, pessoal? Conseguimos compreender essa situação? Consegue levar para a prova essa situação também? Professor Tudão, agora estou entendendo aí para levar para a prova e para levar em consideração essa informação aí quente para a prova. Bom, estou aqui, né, feliz da vida que estou aqui ajudando meus futuros fiscais, né? Estou aqui ajudando meus futuros fiscais a respeito aqui da nossa legislação do imposto. Salve, salve! Quero cumprimentar aqui os meus queridos, né? Quero cumprimentar aqui, ó, os meus guerreiros, os meus, né, alunos queridos que estão aqui se preparando para a nossa prova. Você que está aí, de alguma forma, ouvindo aqui a gravação, né, ao vivo aqui para você, eu quero mandar um abraço para você, né? Todos aqui que estão ouvindo, né? Deus abençoe a sua prova, Deus abençoe a sua preparação, detona, vai para cima mesmo, né? É o tempo, é o momento e eu espero que vocês estejam fazendo uma excelente preparação para esse certame, uma excelente preparação para este concurso. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá, vamos continuar, galera? Então, vamos lá, continuando. Nessa questão, então, as três situações estão verdadeiras e o gabarito da questão é a alternativa letra A. Todas são verdadeiras, tá bom? Ah, professor, você não tem a questãozinha do ITBI para a gente relembrar, não? Fechou, meu querido. Antes que você acabasse de pensar, o Tudão já ia treinar com você. Vamos treinar aí a questão do nosso ITBI, tá bom? Olha lá. Sobre o ITBI de Belo Horizonte, assinar a sequência correta. Então, primeiro eu fui lá numa obrigação acessória muito importante, né? Que faz, inclusive, com que o nosso imposto apresente uma necessidade de um preenchimento de uma DETIV, né? Então, ele fala assim, ó, sobre o ITBI. Os contribuintes do ITBI devem apresentar uma declaração de transação imobiliária inter vivos, uma DETIV, conforme o modelo disponibilizado no portal de serviços da Prefeitura de BH, uma DETIV, tudo bem? A DETIV se destina a registrar e a cientificar a administração tributária do município que houve um negócio jurídico que constitua fato gerador do ITBI, nos termos da lei. Então, olha só, na idade existe uma necessidade. Como é que o Estado vai saber que você comprou um imóvel? Como é que o Estado vai saber que houve uma transmissão onerosa de bem imobiliário, né? De bem imóvel por natureza ou acessão física? Somente com a informação dada pelo contribuinte. É claro, o cartório também vai confirmar essa informação, mas é importante que o próprio contribuinte informe o Estado a respeito daquela situação. É a que nós chamamos aí a DETIV, né? Declaração de Transição Imobiliária. Declaração de Transição Imobiliária, né? Inter vivos. É essa declaração que ele está citando aqui para nós. Então, o item 1 é verdadeiro. A DETIV registra e cientifica a administração tributária, ou seja, os fiscais do município, de que houve fato gerador. Então, isso também é legal. Também é verdadeiro, né? Também é verdadeiro. Quero mandar um abraço aqui, ó, para o Adenilson, que está ouvindo a gente, né? A Pri, que está nos ajudando. A Maria Luísa, que está aqui firme no propósito, estudando. A Jaqueline Silva, o Fernando Peixoto. Digam de onde estão. Já estão aí em BH? Já invadiram? Ou são só os nossos queridos mineiros querendo pegar as vagas? Será que o pessoal do Pão de Queijo, fiscal do Pão de Queijo, está firme aí no propósito? Nós vamos invadir a Prefeitura de BH. É para você que está aqui, meu querido. Que alegria ter você aqui conosco. Forte abraço para todos vocês. Boa prova, detona. Vamos lá, estamos na reta final, Tudão. Vai lá no item 3, volta lá, Tudão, volta lá. Vamos invadir sim, Tudão, é só alegria. Estou muito na expectativa dessa prova, professor. Terá que essa RBO, eu vou passar por cima dela que nem rolo compressor? Com certeza, né? Então ele fala assim para você, ó, olha só que legal. Ele diz assim, ó, item 3, o sujeito passivo ou seu representante legal deverá apresentar a DETIV, né, essa declaração de transação imobiliária inter vivos, né? Antes, olha só, é importante a gente saber o momento, né? Antes da lavratura de instrumento público da transmissão ou cessão assim formalizada. Então, veja, é interessante, né? A declaração é feita antes.
É uma obrigação acessória que avisa a chegada da obrigação principal. Ou seja, mediante essa declaração e provavelmente o pagamento do tributo, é que pode o cartório fazer a escritura pública de transmissão imobiliária. Quer dizer, o cartório, muito inteligentemente, vai falar assim para a pessoa: você chegou aqui declarando que você quer vender, Ana, esse imóvel aqui que está em BH para o Paulo. Tá bom. Ana e Paulo, vocês têm que entender que é necessário que eu aqui no cartório abra uma declaração declaração de transmissão imobiliária inter vivos, e eu vou informar o que vocês estão fazendo aqui comigo, e eu já vou informar que é necessária a cobrança do tributo. Então eu já vou fazer o cálculo do tributo, vou preencher a guia, vocês têm que pagar o tributo para mim. Então, tão importante como é o pagamento do tributo antes da ocorrência do fato gerador de transmissão imobiliária, também é importante com a declaração detive, que vai informar esse pagamento do tributo, né? E vai formalizar, né, a necessidade desse pagamento do tributo, também tem que ser feita de forma anterior. Vocês entenderam, pessoal? Muito legal. Vamos ver se tem alguém falando aqui comigo. Tem alguém que está vivo aqui? Oh, a Maria Luísa está em Corinto. Um abraço, Maria Luísa, para o pessoal de Corinto e sua família também, que tudo esteja bem, com a graça de Deus, nesse período pandêmico, né? Camila, um forte abraço, firme no propósito. Chega em BH sexta-feira para invadir BH. Sim, a Pri já é de BH, tá lá em BH, Pri, que legal. Fernando Peixoto, BH, estamos na área. Impossível um colega de BH não querer fazer... Gente, por favor, falem aí, só aqui no escondidinho, BH é uma cidade maravilhosa, né? Não é somente o Rio de Janeiro que é a cidade maravilhosa. BH é muito legal. Já estive lá algumas vezes e toda vez fui muito bem recepcionado. Não só pelas pessoas que lá moram, como também pela excelente comida. O professor Cludão só lembra com muito carinho da comida mineira, que é é algo, né, fora da casinha, não é verdade, pessoal? Então, olha só. Quarto item. Volto para lá. Para de pensar em comida, Tudão. Agora é aula. Quarto item. Veja lá, o sujeito passivo ou seu representante legal deverá apresentar a DETIV também antes da inscrição, da transcrição ou averbação no registro competente, na transmissão ou cessão formalizada por instrumento particular com força de instrumento público, assim definido em lei específica ou decorrente de ato ou decisão judicial, não é verdade? Então, aqui também, você veja, tem vários atos de transmissão de titularidade, mas ele está falando aqui para nós que dentro desses atos todos são verdadeiras. Quantas são verdadeiras? As 4 são verdadeiras. Olha que interessante. As 4 situações são verdadeiras. Então, quantas são verdadeiras? As 4 ocorrências. Beleza, pessoal? Então, as 4 são verdadeiras. Outra questãozinha agora do ITBI, mas eu vou lá para a nossa base de cálculo do imposto. Falei para vocês, né? O povo aqui elogiando BH, mas é isso mesmo, né? É isso mesmo, a gente que já um dia pôde... Imagina o pessoal que mora lá, né? Na avaliação do imóvel serão considerados, dentre outros, os seguintes elementos, né? Quanto ao imóvel. Então, a gente está falando a respeito do quê? Da avaliação do imóvel. Veja, para eu poder saber a base de cálculo do ITBI, eu tenho que pegar alguns elementos, tipo o zoneamento urbano, qual zona urbana de BH que aquele imóvel se encontra, característica da região onde ele se encontra, qual característica da região onde ele se encontra, característica do terreno onde ele se encontra, quais são as características do terreno onde ele se encontra, características da construção, quais são as características da construção onde ele se encontra, valores aferidos no mercado valores aferidos no mercado deveria estar escrito aqui né? Aqui é o erro da questão, né? Simples assim, né, professor? Simples, ele foi dar uma inventada de moda aqui, né? Valores aferidos no mercado imobiliário. Então, na realidade, aqui teria que estar o I, ou seja, claro que eu pegar a característica do terreno faz parte de você conhecer a base de cálculo do ITBI, característica da construção, a mesma coisa, característica da região, a mesma coisa, zoneamento urbano, a mesma coisa. Agora, valores aferidos no mercado imobiliário. Então, eu precisaria daqui da letra I, para a gente poder ter a sequência dessa situação. Tá legal, pessoal? Bom, vamos continuar. Aí ele fala assim, ó, sobre o ITBI, outra questãozinha do ITBI, legal, professor, vamos lá. Sobre o ITBI em BH, assinar a opção verdadeira. Professor, você acha que vai ser assim? A RBO vai espalhar questões, tanto, por exemplo, no domicílio eletrônico do contribuinte aqui em BH, quanto IPTU, quanto ITBI, quanto ISS, não vai ficar tudo preso no ISS? Nananina.
Não é assim que as bancas, mesmo as menores, estão fazendo, tá, galera? Nananina, nana. Não é assim que as bancas nem menores estão fazendo. Na verdade, está sempre acontecendo o quê? A gente está tendo sempre novidade aí a respeito da nossa... de cair, por exemplo, as leis menores, inclusive com aquela questãozinha. Como são 25 questões que nós vamos ter na prova, então vai valer muito a pena você estar estudando aí a nossa legislação, tá bom? Vamos lá. Sobre ITBI, assinale a única opção que é verdadeira. A letra A já é uma situação que eu vou chamar a tua atenção. Nós não temos essa situação como uma imunidade, mas sim como uma isenção. Mas o avaliador adora pegar o aluno que está meio assim, estava meio na dúvida, corri na hora da prova. Queridos, imunidade contra IPTU são aquelas que estão na Constituição Federal, imóveis do patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias e fundações públicas, imunidade recíproca e recíproca extensiva, imunidade religiosa, os tempos de qualquer culto, imunidade das pessoas jurídicas de direito privado, partido político, fundação partidária, sindicato de trabalhadores, entidades assistenciais e educacionais sem finalidade de lucro. Aí estão as imunidades. Se você não pegou tudo, está lá no artigo 150, inciso 6, a linha A, B e C da Constituição Federal. Artigo 150, inciso número 6, a linhas A, B e C da Constituição Federal. Ali estão as imunidades quanto ao nosso IPTU. Falou outra coisa que não está ali, meu querido, é isenção no máximo. Ou até tributação, mas imunidade não vai ser. Olha só. Ficam imunes do imposto, do ITBI, no caso. Estou falando do IPTU, mas é também do ITBI, tá bom? Perdão. Os dois impostos que nós estamos falando, IPTU e ITBI, são impostos sobre patrimônio. Então, a transmissão imobiliária é imposto sobre patrimônio, a propriedade imobiliária é imposto sobre patrimônio. Os dois estão dentro dessas imunidades. Fechou? Então, o que eu falei serve para IPTU e para ITBI, junto à Prefeitura de Belo Horizonte. Então, vamos lá agora. Ficam imunes, ficam isentas do imposto às aquisições de imóveis vinculados a programas habitacionais de caráter popular. Não tem nada a ver com as imunidades que nós falamos. Destinada à moradia de famílias de baixa renda, ainda não tem a ver com as imunidades. Que tenha participação, assistência de entidades ou órgãos criados pelo poder público. Vejam, falar de participação, assistência não é o suficiente para falar da imunidade das instituições assistenciais sem fins lucrativos. Então, não é imunidade aqui, por favor, pessoal. É uma hipótese de isenção. Fechou? Outra situação, letra B. A base de cálculo do imposto é o valor dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos no momento da sua aquisição. Queridos, tem diferença entre momento da transmissão e momento da aquisição? Claro que tem diferença. Espera você comprar alguma coisa a prazo, por exemplo, onde você, a princípio, transmite no contrato e só recebe meses depois. A aquisição, muitas vezes, é com a transmissão na mão, né? Quando você, a princípio, entrega as chaves. É o que nós chamamos da tradição. E a transmissão depende. Se for um bem imóvel, é através da escritura de transmissão. É a transcrição no livro Registro de Imóveis. Como é que você transmite a titularidade de um bem imóvel? Através da transcrição, que é você transcrever aquele determinado documento que você está fazendo, a escritura pública, por exemplo, de compra e venda, no registro de imóveis. Então, professor, na verdade houve um erro na letra B aqui. O nossa base de cálculo não é o valor do bem ou direito transmitido ou cedido no momento da aquisição, mas sim no momento da transmissão ou da cessão. No momento da transmissão ou da cessão, que é o nosso faturador ocorrido. Tá bom, pessoal? Leva para a prova. Então, a letra B é isso. Letra C. O valor da base de cálculo será determinado pelo Poder Judiciário. Calma lá, para que serve você, meu querido? O valor da base de cálculo do nosso imposto é determinado por você, fiscal da Prefeitura de Belo Horizonte, que tem perfil. Basta ter perfil. Professor, eu adoro mexer com imóvel. Então, você tem perfil de quem vai atribuir valor para os bens imobiliários das pessoas. É você que vai ajudar a descobrir qual que é a real base de cálculo do imóvel que está sendo transmitido. Então ele fala assim, o valor da base de cálculo será determinado pelo Poder Judiciário. Não, é pela Secretaria da Fazenda, através de uma avaliação com base nos elementos constantes do cadastro imobiliário ou valor declarado pelo sujeito passivo, se este for maior. Salve, salve, Éder! Seja bem-vindo! Então, olha só, a letra C aqui é falsa. A, B e C já estão falsas, tudo bem? Letra D, o sujeito ativo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário uma declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. O sujeito ativo fica obrigado a apresentar ao órgão fazendário uma declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. Bobeira aqui, né? Ele meteu ativo, mas é passivo.
É o sujeito passivo que é obrigado a apresentar declaração acerca dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. A detive, como nós vimos agora há pouco. Então a letra D também está errada. A, B, C e D estão erradas, falsas. Letra E é o gabarito da questão. A base de cálculo do imposto tem redução de base de cálculo aqui no nosso município. Vamos falar de novo? Existe redução da base de cálculo no nosso município. Então, nas transmissões onerosas de usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, essas transmissões, direito de laje, transmissões onerosas desses direitos reais sobre coisas alheias, sobre imóveis alheios, sobre bens alheios, há sim uma base de cálculo reduzida. Como ele fala aqui, ó, a base de cálculo será, na transmissão do domínio útil, 1/3 do valor do imóvel. Fechou. Então, gabarito da questão, alternativa letra E. Senhor, não vai ter nenhuma questãozinha, ó. Já fizemos questão do Decorte BH, né? O domicílio eletrônico contribuinte aqui de BH. Já fizemos do ITBI, já fizemos do IPTU. Não tem nada do ISS, professor? Como não, meu querido? Firme no propósito de ser auditor, claro que tem. Eu fiz essa aula para você bem completinha, só questões inéditas. Dá uma olhadinha nas questões depois, pega esse material. É um material que está muito legal, né? Você que está acostumado a ver o Tudão aí, entra lá no nosso YouTube, canal do YouTube, @professor_Tudão. Você vai encontrar lá muita coisa a respeito, né, de materiais que a gente foi feito de forma gratuita, graciosa mesmo, para poder ajudar você, meu querido, a passar nesse certame, não é verdade? Então, ISS, agora é a matéria aqui, ó. Cara de fiscal, Pri, muito bom. A Pri já é das nossas, né? Sabe fazer aquela cara de fiscal. Vou fazer daqui a pouco, Pri. Sobre o ISS em BH, assinale a sequência. O preço do serviço é a base de cálculo do ISS e é considerado para fins desta lei como valor total recebido ou devido em consequência da prestação de serviço. É muito bom saber qual que é a base de cálculo do ISS, preço do serviço. E entra nele valor tudão. Tudão que foi recebido ou devido em consequência da prestação de serviço, vedadas deduções, exceto as expressamente autorizadas em lei. Veja, a regra geral é que é vedado as deduções. Lembra aqueles materiais fornecidos pelo prestador de serviço na Constituição Civil? Aquilo é uma dedução prevista em lei, porque fora essas deduções previstas em lei, a base de cálculo do ISS é tudão. Tudão entra na base de cálculo do imposto. Tudo bem? Exceto as deduções previstas em lei. Então veja lá. Incorporam-se então a base de cálculo do ISS, o valor acrescido e o encargo de qualquer natureza. Veja que é tudão mesmo. Quando ele fala encargo de qualquer natureza, o que entrou nesse encargo de qualquer natureza? Tudão. Entrou tudo, professor. Verdade. Nada ficou de fora, não é verdade? Mas aí ele fala assim, ó. Incorporam-se também os descontos e abatimentos concedidos sob condição. O que é um desconto sob condição? Você está numa loja de prestação de serviço. A pessoa está prestando serviço sobre o seu computador. Aí na hora dela fazer a notinha fiscal, ela fala assim, quer pagar à vista, quer pagar a prazo? Você vai falar, quero pagar à vista. Ah, a vista tem 10% de desconto. Isso é um desconto que entra ou sai da base de cálculo do ISS? Por esse serviço no seu computador. Esse desconto sai, porque não é um desconto incondicional. Por quê? Porque na hora que você está emitindo a nota fiscal, você já sabe do desconto. Então ele não depende de uma condição futura incerta, você já sabe. Pagamento à vista é desconto incondicional, sai da base de cálculo do ISS. Agora, se você falar assim, ó, se você pagar em até 30 dias dessa data, eu te dou um descontinho de 5%. Esse desconto é condicional. Esse desconto é condicional porque ele depende de condição futura incerta depois da emissão da nota. Desconto condicional entra na base de cálculo. É o que ele fala aqui, ó. O desconto condicional e o abatimento condicional ou concedido sob condição incorpora-se à base de cálculo do ISS. Galera, tudo verdadeiro aí, tá, pessoal? Não tira o foco, não. Tudo aqui está verdadeiro, gabarito da questão. Vocês viram aí? Alternativa letra E. Nesse momento é o momento que você vai treinando a sua cara de fiscal. Você vai fiscalizar a empresa, você vai o quê? Tá tudo legal, como é que você está aí? Você podia me ver o livro de serviços prestados, registro de serviços prestados? Não. Cara de fiscal é algo assim, a Pri conhece. Faz a cara de fiscal agora. Cara, fiscal não mostra os dentes. Fiscal não fica sorrindo o tempo todo. Teve um dia que eu cheguei alegre na empresa, eu cheguei realmente feliz. Naquele dia, não sei porquê, eu estava muito feliz. A gente tem motivos inúmeros para estar muito feliz e gratos, né? Principalmente ao Criador. Então eu estava lá feliz e o cara olhou para mim e eu estava fiscalizando ele. Eu entrei na empresa, estava feliz, estava sorrindo. Mas sorrindo comigo mesmo, não estava tirando sarro da pessoa. A pessoa perguntou para mim, na lata, o que você está rindo, fiscal?
E eu falei com ele, não estou rindo de nada. Não, você está rindo sim, desde que você entrou aqui você está rindo. Tem gente que se chateia com a sua alegria, por isso é melhor você já ir treinando. Cara de fiscal, firme no propósito. Sim, Tudão, agora sim, eu vou virar cada vez mais fiscal, para não tomar um esporro do contribuinte. Tudo bem? O ISS em BH, assinale a sequência agora correta. Vamos lá. O ISS e QN incide sobre o serviço prestado na forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte e será exigido destes mensalmente, em função de cada atividade profissional exercida, a razão da atividade profissional de nível superior de R$100. Galera, isso aqui estaria correto, mas não está mais, né, professor? Aqui, na verdade, essa exigência do serviço de trabalho pessoal ele é feito agora de forma trimestral, lembra? Trimestral? Então, não é feito de forma mensal, como está descrito aqui, né? Então, aqui a letra, esse item 1 está falso. Esse 1 está falso. Item 2. Na prestação de serviço de transporte coletivo urbano, o ISS-QN devido será calculado sobre o preço do serviço. Legal. Deduzido do valor correspondente a uma parcela paga à empresa gestora do transporte coletivo público, a título de um gerenciamento operacional. Ou seja, o ISS não incide sobre toda a tarifa que é cobrada da pessoa que vai, a princípio, usar o transporte público coletivo. Uma parte daquilo vai ser cobrado para a própria empresa que faz o gerenciamento operacional de tudo que está sendo feito ali. Então, ela que vai ter uma receita que vai ser tributada. Então, essa parte é deduzida da empresa que transporta. Quem faz o gerenciamento operacional vai pagar o seu ISS por esse gerenciamento operacional, a receita é dele. Então, foi transferida para ele. Então, vamos imaginar que a passagem de ônibus agora em BH está R$5. Desses R$5, R$1,50 é desse gerenciamento operacional. Esse R$1,50 é deduzido da base de cálculo da transportadora de pessoas, para poder essa pessoa que faz o gerenciamento operacional ter que pagar o tributo sobre esse R$1,50. Os outros R$3,50, agora são base de cálculo do ISS da que transporta pessoas, da prestadora de serviço de transporte intramunicipal, item 16 da lista de serviços. Tá legal? Entendi, professor. Então, na verdade, não é que é uma dedução que não vai ter incidência do ISS. Vai ter incidência do ISS na pessoa certa. Então, esse item 2 é verdadeiro. Item 3. Para efeito de incidência do ISS-QN, não se configura a prestação de serviço sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte a do profissional que, no exercício de sua atividade, for auxiliado por mais de 3 pessoas físicas, com ou sem vínculo empregatício, ou de profissional com habilitação idêntica à sua. Né? Ele fala assim, para efeito da incidência do ISS, não se configura a prestação sobre a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte. Por quê? Porque aí você vai ter provavelmente uma sociedade uniprofissional ou alguma outra situação, alguma outra circunstância nesse sentido. Tá bom? Então o primeiro item é falso, os dois demais são verdadeiros. Gabarito da questão alternativa à letra C de casa. Para fechar, não acredito, Tudão, você ainda fez uma questão do CART. Isso aí, meu querido, só acaba quando termina, né? Sobre o CART BH, é o conselho que trata dos julgamentos só de segunda instância? Não, primeira e segunda instância. Toma cuidado, pessoal. Estamos falando do processo administrativo fiscal aqui em Belo Horizonte. E no CART BH, Conselho Administrativo de Recursos Tributários, você vai julgar as duas instâncias administrativas. Olha o que fala o item 1. Vai cair na prova de vocês, hein? CART BH. Toma cuidado, pessoal. Ele fala assim, o Conselho Administrativo de Recursos Tributários do município, o CART BH, é um órgão vinculado por suporte técnico administrativo à Secretaria Municipal da Fazenda, a SMFA, tem como competência decidir em primeira e segunda instância administrativa, primeira e segunda, os contenciosos decorrentes da relação jurídica estabelecida entre o município de Belo Horizonte e o sujeito passivo de obrigação tributária, concernentes aos créditos tributários, bem como aos atos administrativos referentes à matéria tributária. Coloque aí, verdadeira, a definição do CART BH. Muito bom, professor, isso aqui nos relembra o CART BH. Ficam excluídos da competência do CART BH o julgamento de impugnação de uma resposta exarada pelo órgão competente em face da consulta formal sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária do município, assim como a declaração de inconstitucionalidade e a negativa de aplicação de uma lei, decreto ou portaria. Então tem algumas coisas que estão fora do CART BH. A impugnação da consulta formal, uma declaração de inconstitucionalidade e uma negativa de aplicação de lei, decreto ou portaria. Verdadeiro. Item 2, coloque aí. Verdadeiro. Item 3.
A presidência do CART será ocupada por um servidor indicado pelo secretário municipal da Fazenda, nomeado pelo prefeito dentro do quadro de auditores técnicos. Opa! E auditores fiscais de tributos municipais. Você, meu querido, pode ser presidente do CART BH. Ativos estáveis, de reconhecida experiência em matéria tributária e processual, preferencialmente bacharel em direito, com no mínimo 5 anos de experiência no cargo. Verdade, 5 anos. Guarda esses números, tá, galera? Eles podem te induzir a errar nesse número. 5 anos de experiência no cargo e um mandato de 3 anos. Aqui tem erro. 3 anos, professor. Não acredito, eu errei essa, professor. 3 anos, não 2 anos. Então, gabarito da questão, verdadeiro. Esse item 3 aqui tá falso. Tá entendendo, galera? Fechamos, então, professor, a nossa sessão de semana definitiva. Bom, dica para vocês nessa reta final. Pega de novo lá o edital, foca ali nos itens importantes. ISS, ITBI, IPTU. Foca também nesses extravagantes. Decorte BH, CART BH. Não deixa de fora, dá uma lidinha legal. A matéria aqui é sempre um pouco menor do que outras disciplinas, mas não pode deixar, né? Por exemplo, a lista de serviços tem que estar de cor na tua cabeça. São 8 artigos, não é possível, meu querido, que você ainda, né, precisa guardar aquilo tudo na sua cabecinha. Tá bom, pessoal? Eu vejo assim que a gente tem informações importantíssimas, né, para a gente poder passar para você sempre. E é sempre bom, né, estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço para cada um de vocês que está aqui comigo até agora, né? Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo prestígio, né? Essa matéria é importantíssima, eu espero que você continue a se preparar, né, arduamente para esse certame. Deus abençoe seus estudos, Deus abençoe seu projeto, Deus abençoe a sua aprovação. Vamos lembrar, tá só no comecinho, nós vamos detonar. Fiquem com Deus, bons estudos, um forte abraço do professor Tudão, né, no coração de vocês. E até a próxima.